Segundo Samuel capítulo 23, são as últimas palavras do rei Davi. Lo que você vai escuchar no capítulo de número 24 de Hecho, e provavelmente foram outros quienes lá escreveram sobre Davi. Davi decide, em los últimos dias de sua vida, não somente preparar o futuro, deixando um rei, um novo rei, o legado de um trono ocupado por seu filho Salomão, aquele que desfrutaria da paz, do juízo que foi estabelecido por ele em seus dias e em seus tempos. Mas também Davi decide honrar aqueles que tão bravamente lutaram a seu lado. Diga à pessoa que está a seu lado, o princípio da honra. Por favor, diga a alguém, você está vivo? O princípio da honra é um dos princípios mais importantes e mais poderosos das Escrituras. Davi, ele vai deixar o legado da honra. Davi será honrado por estes homens, mas Davi também nos ensina que ele sabe honrar aqueles que estiveram ao seu lado em los dias de conflito, em los dias de luta. De hecho, estes homens se acercaram a Davi, não em los mejores dias de Davi, mas se acercaram a ele, se apegaram a ele em los peores dias de sua vida. E Davi tuvo a graça de Deus e a capacidade de transformar estes homens que aparentemente não tinham nenhum valor para a sociedade. Eram homens sem respeito, sem reconhecimento. Alguns destes homens sequer não receberam boa formação, educação, muito menos estes homens foram preparados para a guerra. A maioria de los valientes de Davi, 37, são mencionados em 2 Samuel, capítulo de número 23, pese ao hecho de que a tradição, a costumbre decía que 30 homens deveriam estar dentro de este listado. Isso era o que decía a cultura, isso era o que decía a tradição, mas Davi decide añadir todavía outros 7 a quienes Davi quer honrar, a quienes Davi les quiere bendecir. E Davi teve esta capacidade de trabalhar, não somente com estes homens, mas de trabalhar na vida destes homens. Então, Davi, escute, não solamente foi um grande rei, Davi não solamente foi um grande estadista, Davi não solamente foi um grande músico, poeta, compositor, fabricante de instrumentos, não solamente foi um grande conquistador, o homem segundo ao coração de Deus. Quantos sabem que Davi foi o homem segundo ao coração de Deus? Se você não sabe, é minha culpa, pero agora já lo sabe. Há uma outra declaração sobre Davi que aparece no segundo livro de Samuel, capítulo 23, e o verso 1, que para mim é tão gloriosa, é tão grandiosa como o texto que diz que Davi é o homem segundo a seu coração. E este texto de 2 Samuel 23, verso 1, diz: Davi, el ungido de Deus de Jacó, el ungido del Deus de Jacó. Seamos honestos e sinceros, que outro elogio mais um homem quisiera responder, receber em sua vida, que as mesmas escrituras reconozcam: este era ungido del Deus de Jacó. E disse todavia mais, o verso 1, el dulce cantor de Israel, Senhor. Mira, se hubiera dicho o tenor mais poderoso de Israel, não hubiera sido lo mismo. Se hubiera dicho el grave mais potente de Israel, pero está dizendo, ele é o dulce cantor de Israel. Eu me pongo a pensar, que voz dulce quando
quando Davi cantava, que afinação perfeita junto à harpa, pero a potência de su cântico não somente estava em seus agudos ou nos graves de barítono, mas estava em las frequências espirituais em que dava Davi. Por el hecho de que quando Davi emitia suas notas, não solamente tocava o coração de los hombres, não solamente tocava o coração de Deus no cielo, mas hacía temblar a los demônios em las atmósferas, a tal ponto que os mesmos espíritos que estavam em la vida de Saúl tinham que retroceder. Sabe por quê? Porque esta não era solamente uma voz potente, uma voz poderosa, mas era uma voz ungida. Diga a pessoa que está ao seu lado: é isso que a igreja necessitamos ser voz ungida de Deus em la terra. Quantos podem repetir essas palavras? Necessitamos ser voz ungida de Deus em la terra. Pero Davi vai demonstrar uma outra característica que realmente me impressiona. Este homem não solamente era um coração que sabia governar no palácio, governar uma nação no palácio, mas ele também sabia governar a homens em uma cueva. E se há algo difícil de hacerlo, é governar em uma cueva. Davi tinha a capacidade de ver o potencial na gente por detrás da imagem externa, da imagem física. Mira, a maioria destes homens, eles eram araritas, que eram... Esse é um trava-língua, parece língua estranha. Se você fala 3 vezes, você já vai estar bautizado pelo Espírito Santo. Este homem, a maioria dos valentes de Davi eram araritas. Vamos, pratiquemos. Já está a língua. A expressão ararita quer dizer montanhês ou de las montanhas. Estes homens vieram de las montanhas, eram homens rudos, eram homens duros. Pero não solamente não tinham cultura, por assim decirlo, não solamente não tinham uma formação escolástica, filosófica, cultural, mas esses homens, quando chegaram a Davi, o livro de 1 Samuel, no capítulo de número 22, e o versículo de número 2, diz que eles eram afligidos, diz que eles eram endeudados, e diz que eles eram amargurados de espírito. Esta foi a forma como Davi pudo ver. Davi tinha uma capacidade, tuvo a capacidade de ver em eles potencial, quando todos os demais só veiam deuda, aflição e amargura. De hecho, o que Davi pudo ver em estes homens era que eles não eram amargurados, eles não eram endeudados, eles não eram afligidos, mas eles estavam endeudados. Eles estavam afligidos, eles estavam amargurados, eles não eram isso não era o que eles definia como gente, como seres e como pessoas. Davi se deu conta que, por alguma razão, as circunstâncias les empurraram a isso, os contextos les empurraram a isso. Talvez algumas malas decisões que eles haviam tomado em la vida, isso com que estes homens se encontraram neste momento, em este estado. Mas Efésios capítulo de número 2, escute, Efésios capítulo de número 2, o versículo de número 10, nos dá uma outra definição de lo que de hecho somos. Dice: porque somos hechura suya, criados em Cristo Jesus para buenas obras. Eu me pongo a pensar se Davi não estava citando Efésios 2:10, estes homens diariamente, não estava porque não havia sido escrito,
Pero el princípio, Davi les dizia: oh, você não é amargurado, você não é isso. Porque há pessoas que dizem: eu he nascido assim, eu he crescido assim, eu sou isso. E Davi les dizia: não, você não é isso. Você não é um assassino, você não é um amargurado, você não é endeudado, você está endeudado. Pero calma, sabe por quê? Porque Deus te ha criado para buenas obras, e dizem as Escrituras, las quais Deus preparou de antemano para que anduviéramos em elas. Davi estava vendo de que Deus tinha um propósito com estes homens, um propósito, uma história que foi escrita, sabe quando? Antes da fundação do mundo, antes que te tocara padres borrachos, antes que te tocara este estilo de gente, este maltrato, este dolor que te causaram em tu vida, antes que te empurrara a este precipício, a este abismo, Deus ha sonhado outra coisa para ti. O Senhor ha escrito outra história, o Senhor havia pretendido outras coisas. Então, já me imagino Davi dentro de uma cueva, com estes homens, todos eles cabisbarro, cara triste, angustiado. Irmão, cara de amargurado como é, envelhece. A amargura envelhece. A pessoa tem 30, tem cara de 50. Está todo o tempo arrugado, com cara de peterrota, cara de migração. Todo o tempo. Graças a Deus, eu já superei a etapa da imigração. Eu não necessito ir mais a Pero sei como é isso. E Davi dizia a ele: não, você não é afligido, você está afligido, você não é endeudado, você está endeudado, você não é amargurado, você está amargurado, você não é um borracho, você está emborrachado. Deus não te criou para isso, mas Ele te ha criado para buenas obras, para que camine em elas. Escute, todos veiam a aparência destes homens, mas Davi veia propósito. Davi veia que Deus tinha um propósito com estes homens. E sabe que? Não há nada mais poderoso que um homem e uma mulher alinhados a seu propósito. Não há nada, vou repetir isso é poderoso. Você deveria ter dado mais glória. Não há nada mais poderoso que um homem e uma mulher alinhados a seu propósito. Então Davi agarra al afligido e lhe entrega um arco e uma flecha e lhe disse: dispara. Davi mira al endeudado, lhe entrega uma lança. E o homem da lança diz que com a lança. Davi disse: sinceramente ataca. Então Davi lhe entrega uma espada em la mano al amargurado de espírito. E o homem diz: que hago com esta espada? Davi disse: não suelta, nem por nada, nem pagado tu vas a soltar esta espada. Eu creio que em nome do homem que Davi lhe disse: não vas a soltar, está proibido soltar a espada. Se lhe amava Eleazar, porque houve um dia na batalha quando todos de Israel escaparam da peleia, este homem foi à batalha ao lado de Davi, e sua mão se apegou na espada de tal forma que ele não podia soltar. Alguns dizem que ele não podia soltar, provavelmente porque a sangue que corria na lâmina del acero da espada, agarrado por el mango de la espada, a sangue se ha endurecido como uma cuajada em sua mão quedou atada. A sangue de los inimigos se hizo como um pegamento, um pegatório em sua mão. Outros dizem provavelmente o que passou é de que a mano de Eleazar se hizo uma espécie de calambre, seus nervios se atrofiaram por tantas horas, de que ele passou lutando com sua mão pegada à espada, que os nervios não permitiam que suas mãos se abrieran. Pero lo que eu creio é que cada vez que ele tentava soltar a espada, ele se acordava das palavras de Davi que dizia: não suelta a espada, esta é a ferramenta que Deus te ha dado, não suelta a espada, não suelta esse arco, não suelta esta lança. Sabe por quê? Porque é com este arco, é com esta lança, é com esta espada que você vai pagar suas deudas, é com esta lança, com este arco, com esta espada que você vai trazer honra, dignidade
a tu casa, a tu família, a los suyos, que você vai reconstruir uma história. É com esta arma, é com esta espada, com esta lança, é com este arco, que você não será conhecido na história como ele amargurado, ele afligido, ele endeudado. Você vai marcar a história e será conhecido como valente, como um homem valente. Sabe por quê? Porque quem é valente, passe o que passe, não suelta a espada, não suelta a arma, não deixa o que Deus tem entregado. Aleluia. Eu estou sentindo a presença de Deus nesse lugar. Oh, aleluia. Aleluia. Estes homens aprenderam algo na vida. Estes homens aprenderam de que vaca não dá leite. Você saca leite da vaca, mas ele não dá leite. Aleluia, aleluia. Diga a pessoa que está ao seu lado: vaca não dá leite. Você saca a leite da vaca. Oh, aleluia. Não, você não entendido. Repita a pessoa que está ao seu lado: vaca não dá leite. Mas Deus te dá graça para ir e para sacar a leite. Esses homens tiveram que descobrir de que êxito na vida se consegue com alguma classe de esforço. Honra se consegue com sudor, com dedicação. Aleluia. De que nada ia lutar as batalhas por eles, as lutas por eles. Mas eles tinham que ir à guerra, tinham que ir na batalha. Pero o mais tremendo de tudo isso é que estes homens entenderam que não haviam nascido para o malo, mas eles haviam nascido para o bueno. De que Deus tinha uma história para eles, que Deus tinha algo para eles, e passo a passo isso lhes foi cambiando na estrutura mental, uma estrutura de um povo fracassado, de um povo endeudado, de um povo que passa a vida pedindo limosna, por um povo que é tão bendecido e próspero, que tem a capacidade de dar, de fazer por outros. E é claro de que quando estes homens miraram hacia atrás e disseram: uau, mira, de onde hemos salido, mira, de onde fomos sacados, retirados, estávamos em las entranhas do mesmo inferno, mas agora este homem, este Davi que não tem nenhum palácio, este Davi que está passando subida, escapando de um rei que está no palácio, este homem que está em uma cueva, tem esse estado de ânimo, este homem está invertido em nós outros. E então estes homens vão a desenvolver um dos sentimentos mais nobres, que se chama gratidão. Diga a pessoa que está ao seu lado: gratidão, gratidão, honra. Diga a pessoa que está ao seu lado: honra, honra. Até o ponto que o primeiro livro de las Crônicas, capítulo de número 12, o versículo de número 18, hablando sobre um de estes valientes, primeiro Crônicas, capítulo 12, versículo de número 18, diz: então o Espírito vino sobre Amasai, jefe de 30, e dijo: por ti, ó Davi, e contigo, ó hijo de Isaí, paz, paz contigo, e Deus te ajuda. E Davi lhe recebeu e los puso entre os capitanes da tropa. Uau! É tremendo, porque quando o Espírito de Deus vino sobre eles não disseram: por ti Jeová, eles disseram: por ti Davi, por ti Davi. Por ti Davi, por ti Davi, por ti Davi. Porque Davi supo invertir em eles, Davi supo desenvolver em eles um espírito aguerrido de luta. Sabe por quê? Porque Davi havia entendido de que estes homens podiam ir mais allá da amargura, estes homens podiam ir mais allá da deuda, estes homens podiam ir mais allá da aflição. Eu te quero dizer algo: o que passou em tu vida no passado não define quem tu eres. Oh, Senhor. A ver, de novo.
Lo que te passou no passado não define quem tu eres. Eu não vou volver a repetir isso, porque isso é poderoso. Davi está dizendo, homens, lo que les passou no passado não define quem ustedes são. Eu creio que Jesus merece aplauso, glórias a Deus. Há terras a serem conquistadas. Escute, há mar de oportunidades, há vitória, há poder. Davi está tratando de dizer-lhes, lo mejor todavía está por venir. Há um futuro adelante. Agora, talvez o que você necessite é o que estes homens necessitavam. Estes homens necessitavam um tempo de cueva. Diga à pessoa que está ao seu lado, a vezes é necessário um tempo de cueva. Diga com todas as suas forças, você necessita um tempo de cueva. Que é isso? Um tempo para ser tratado. Talvez o que você necessite é um tempo de poda. Sabe o que é poda? Por aí estava falando algum palavrote e disse, melhor pergunto. Me sonou ferro. Eu te quero dizer algo, escute. Porque Deus não perde tempo com garros secos. Quando Deus decide tratar a alguém, é porque esta pessoa dá fruto. Te vou explicar. Quando nós leemos Juan capítulo de número 15, se você tem aí em sua mão, Juan capítulo, o Senhor me hizo ler esta semana, e dijo, leia de novo, hasta que entenda de novo. Você conhece a história del cantante que passou adelante, se puso a cantar, e então ao terminar a peça musical, toda a audiência dizia, de novo. Então, o cantante cantou a canção de novo. E terminou de cantar, e a audiência disse, de novo. E ele cantou por terceira vez, por quarta vez, depois da sétima vez, cantando a mesma canção, e a gente dizendo de novo. Ele disse, les gusta tanto esta canção? E le dijeron, não, hasta que la cantes bien. Assim. Você necessita ler a palavra uma e outra vez, hasta que la entendas bem. Diga à pessoa que está ao seu lado, você necessita volver seu coração à palavra uma e outra vez. O que você necessita é mais da palavra, hasta que ela penetre em seu interior, hasta que você seja uno com ela, hasta que ela te transforme toda tu natureza e tu essência de adentro hacia afuera. Você necessita pegar-se a ela. Juan capítulo de número 15, já lo dije 3 vezes, Juan capítulo 15, versículo de número 1, vamos a ler em seguida hasta o versículo 7, escute, eu sou a vid verdadeira, mi padre é o labrador, todo pâmpano que em mim não leva fruto, todo o pâmpano que em mim leva um pouquinho de fruto, todo pâmpano que leva algum fruto, todo pâmpano que leva quase nada de fruto, não, todo pâmpano que em mim não leva fruto, lo quitará. E todo aquele que leva fruto, lo limpiará, para que leve mais fruto. Todo el pâmpano que em mim leva fruto, lo limpiará, para que leve mais fruto. Já vosotros, versículo anterior, já vosotros estás limpios, por la palavra que os he hablado. Te das conta? Como um pueblo que dá fruto, um pouquinho de fruto, necessita de mais palavra. Diga à pessoa que está ao seu lado, você não necessita mais parque de diversão, você não está necessitando mais cinecoteca, você está necessitando de mais palavra. Mais palavra, tu família necessita mais palavra, homem, despierta. Se você não quer perder a tua família, tua casa, você necessita mais palavra em tua casa, mais palavra em tua família. É isso o que você necessita.
Se você não quer perder tu casa e tu família, acuérdate de onde Deus te ha sacado. Acuérdate quem tu eras e de onde Deus te está levando. Ele tem um propósito maravilhoso para tu casa, para tu vida e tu família, porque em Cristo encontramos os propósitos. Eu não estou predicando a um montão de impíos, pecadores. Estou predicando a igreja del Deus vivo, coluna e firmeza de la verdade. Seguinte versículo, escute: permanecei em mim, e eu em vós outros, como el pâmpano não pode levar fruto por si mesmo, se não permanece na vida, assim tampouco vós outros, se não permaneceis em mim. Siga: eu sou a vid, vós outros os pâmpanos, ele que permanece em mim, e eu em ele. Escute, quando Deus vê uma pessoa que já dá fruto, Ele disse: vem, porque o que tenho para ti não é pouco. Vem. Entenda algo: Deus não passa tempo limpando garro seco, porque quem não está em Ele, Ele saca para ser queimado. La poda, la limpeza de uma planta, o tempo que se dedica não é no seco, mas são nas hojas verdes, para que pueda receber mais de la seiva, para que pueda receber mais de la vida que emana de la mesma vida. Então, ele trabalha aí. É aí onde estas hojas são tratadas, são esses garros que são mais cuidados e mais tratados, porque o que está seco não se perde tempo, se saca. Eu te quero dizer algo: se Deus te está chamando para um tempo de cueva, é porque Ele tem propósitos contigo, Ele tem planos contigo. Se Ele te está dizendo: te quero mais cerca a mim, se o Senhor todavia te exorta, se o Senhor todavia te repreende, se o Senhor todavia chama a tua atenção, sabe por quê? Porque os planos e propósitos que Ele tem para ti não é só que leve fruto, é para que leve muito fruto. Muito fruto. Sabe o que Deus quer de seu povo? O Senhor não quer pouco de ti, Ele te quer ver um árvore grande, frondoso, dando muito e muito fruto. Aleluia. É isso o que Deus tem pensado com seu povo. Aleluia. Assim como Davi podia ver mais allá do momento, da circunstância, deste tempo, aqui e agora, o Senhor também te vê mais allá de lo que eres, aqui e agora. Algumas pessoas dizem: pastor, eu sei que não necessito fazer muito, porque Deus me ama assim como sou. Não é assim? Não, amigo. Deus ama o que Ele vai ser de ti. Aleluia. Deus ama o que tu vas fazer em suas manos. Sabe por quê? Porque Ele te ama tanto que não te vai deixar assim como eres, mas Ele te vai transformar e Ele te vai levar a dar muito fruto. Esta é a grande verdade, é a palavra de Deus. Escute, 1 Timoteo, capítulo de número 1, e versículo de número 19. ¿A quantos les gustan os tempos verbales? Não existe um idioma sem verbos. Bom, eu não conosco nenhum. Você não pode passar a vida sem conjugar verbos. Bueno, você vai pensar sobre isso. Amanhã você vai dizer aleluias como chiste. O Senhor te vai revelar o que eu quis dizer. 1 Timoteo capítulo 1, versículo de número 19. Quem nos salvou, 2 Timoteo capítulo 1, 2 Timoteo 1, 19. Escute o que disse. Quem nos salvou, 1:19, 1:19. 2 Timoteo, está em Tessalonicenses. Já vou dizer Mateus, Marcos, Lucas, segundo Juan, Hechos,
2 Timoteo 1:19. Quem? ¿No hay? Entonces yo voy a leer, usted descubre. Quem não está 1:9 então? Culpa da computadora. 2 Timoteo 1:9, está bem? Quem nos salvou? Quem nos salvou? E lhe amou com o chamamento santo, não conforme a nossas obras, senão segundo o propósito suyo. E a graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes de los tempos antigos. Vou volver a ler. Quem nos? Em que tempo está este verbo? Passado. E lhe amou. Em que tempo está este verbo? Passado. Com o chamamento santo, escute, não conforme a nossas obras. Isso é presente. Senão segundo ao propósito suyo. E a graça que nos foi dada em Cristo Jesus, escute, antes de los tempos eternos. Lo que este versículo está tratando de dizer, eis, lo que te define não é o presente, é lo que Deus pensou sobre ti en el passado, para tu futuro. Isso é tremendo. Aleluia. Escute, Deus já lo hizo todo antes que você nasciera. Deus lo preparou todo. Já está todo disponível a su pueblo en el cielo. Ahora lo que necesitamos es traer el cielo a la tierra, para que se manifieste lo que Deus pensou sobre nós outros, sonhou para nós outros, planificou para nós outros, e lo que legaremos a ser dentro de pouco no futuro. Isso é poderoso. Isso é poderoso. Quando o coração de homem se encontra com aquilo que Deus já sonhou para ele, isso é poderoso para seu futuro, para sua história, para tu nação, para tu pueblo, para tu família, porque não há nada mais poderoso em la terra que homem que se alinha a los propósitos de Deus. Quantos podem glorificar ao Senhor por isso? Quantos podem obedecer ao Senhor por isso? Eu sei os pensamentos que tenho para vocês, pensamentos de paz e não de mal. Escute, eu sei o que vou fazer com a vida de vocês, e obra que Deus começa, Deus nunca lo deja por la mitad, Ele sempre lo termina. Quantos podem glorificar ao Senhor por isso? Escute, sabe qual é o nosso problema? É que nós outros tomamos uma semilha, ponemos em nossas mãos e miramos e decimos, isso é uma semilha. Mas Deus, quando mira na semilha, Deus vê essa semilha plantada, Deus vê essa semilha germinando, Deus vê como esta planta empieza a crescer e se transforma em grande árbol. Eu te vou dizer o que vê Deus. Deus vê árbol grande, frutífero. Deus vê os frutos no árbol. Não. Deus não somente vê fruto em árbol. Deus vê os frutos no árbol. Não. Deus vê que agora aquele árbol que antes era uma semilha, agora traz em si o potencial de muitas semilhas. Em verdade, o que Deus vê em uma semilha é uma floresta em casa. Deus vê uma floresta. E lo que o homem só vê uma semilha. Não, isso é tremendo. Senhor. Quando você toma uma semilha de manzanilha, você só vê uma semilha, mas Deus vê o potencial curativo. Deus vê a capacidade de anti-inflamatório. Deus vê a homens curados através de aquela semilha. Tu vês uma semilha e Deus te vê sendo usado como medicina para os pueblos e para as nações. Senhor. Não roubarei os créditos. Sim?
Foi Miles Monroe quem disse, ele contava essa história. Um homem está manejando com seu auto. Então ele passa por el terreno de um vecino e vê como há um tronco botado, um tronco de árvore botado no pátio do vecino. Então ele detém o auto, chama ao vecino e lhe pide o tronco do árvore que está botado no pátio do vecino. Então, o vecino lhe disse, por favor, leve-se-lo, porque é um estorbo para mim. Me está molestando, eu não sei o que fazer com este tronco de árvore, pode levar, leve. Então o homem hace subir o tronco de árvore sobre sua mobilidade e leva a sua casa. Passa 6 meses trabalhando no tronco de árvore e transforma o tronco de árvore com um pouco de técnica e paciência em um grande águila. Um águila imenso, enorme, gigantesco. Passados 6 meses, então, o dueño do tronco de árvore vai à casa de seu vecino e disse: que linda esta águila, que grande esta águila, que detalhes tem esta águila. Você me pode vender sua águila? Então o homem rasca a cabeça e disse: venderei, não venderei, venderei, não venderei. E então le mira ao que antes era o dueño do tronco de árvore botado em seu pátio e lhe disse: te puedo vender por qualquer $300,000. E então o homem disse: eu tenho este dinheiro em minha casa sobrando. Eu pago $300,000 por seu tronco de árvore. Escute, você tem algo em sua casa esperando para ser transformado que pagarão milhões por isso. Volverei a repetir. Tomaram café hoje dia? Ok. Há algo botado no pátio de tu casa, adentro de tu casa, esperando ser transformado, que alguém pagará milhões por isso. O que você necessita é deixar de ver o tronco e passar a ver que é um águila. Porque o valor das coisas não está em seu estado bruto, mas está em lo que será uma vez transformado. Porque se algum está em Cristo, é nova criatura. As coisas viejas passaram, e aqui todas são hechas novas. Tu valor não está somente em lo que tu és, mas em lo que tu serás transformado. Há pessoas que passam todo o tempo do mundo mirando e pensando em suas crises, em seus problemas e em suas dificuldades. Há pessoas que passam o tempo pensando: mas eu não tenho dinheiro para hacer tal coisa. Há gente que passa o tempo pensando: pero eu tenho tanto problema, se eu tiver uma melhor formação, se eu houver tenido outros padres, uma melhor formação, uma outra escolaridade. Ai, pastor, é que você não sabe a mulher que eu tenho em casa. Pastor, se foi Deus que me deu esta mulher, imagínate o que Satanás está pensando para mim. Um dia fui a predicar em uma igreja, e um irmão se acercou, porque às vezes quando não vai predicar em outra igreja, a gente te valora mais que os mesmos de sua própria casa. Então, ele vino e disse: pastor, necessito falar com você. Eu digo: o que passou? Pastor, você não sabe, é que minha mulher é uma Jezabel. Eu pensei: então eu estou falando com Acabe.
Escute, a pergunta do Senhor foi: Moisés, que tienes em tu mano? Moisés disse: eu tenho uma vara. Então o Senhor disse: então é esta vara que eu vou usar para partir as águas ao meio. Eliseu lhe pergunta à viúva: que tienes em tu casa? E a viúva contesta: eu não tenho nada mais que um pouco de azeite. O Senhor disse: então é este pouco o que vou usar. Sabe por quê? Porque Deus não perde tempo pensando no que não temos, mas Deus passa tempo transformando o que temos e usando para a sua glória. É assim que hace Deus. É tremendo. Quando você toma 2 Samuel, capítulo 23, então você liga ao versículo de número 20. 2 Samuel, capítulo 23, versículo 20, e o versículo de número 21. Habla de Benaía, hijo de Joiada. E disse: esse Benaía, hijo de Joiada, era macho. Ai, Benaía, hijo de Joiada. Ai, que o Senhor nos levante como Benaía, hijo de Joiada. Porque ele começa contando a história de Benaía, hijo de Joiada, e disse: vocês não sabem o que é isso, Benaía, hijo de Joiada. Que ha hecho? Ah, Benaía, hijo de Joiada. Um deles se abraçou com o osso, ele matou o osso. Ah, mas você não sabe o que ele isso com o leão. Um dia de inverno, mientras nevava. Parece aquelas películas de Disney, irmão. Eu quedo lendo a palavra e digo: Senhor, só não creio porque está escrito aí. Porque, Senhor, eu creio a tua palavra. Senhor, tua palavra diz que um homem passou 3 dias e 3 noites em um ventre de um grande peixe. Eu não creio, essa tua palavra. Mas se ele dizer que aquele peixe passou 3 dias e 3 noites no ventre de Jonás, também não ia crer, porque é tua palavra. E esses textos estão aqui para nos desafiar a crer a este Deus. E diz que Benaía, hijo de Joiada, não somente matou um leão em tempo de nevada, mas ele derrubou um egípcio. E ele egípcio media mais de 3 metros de altura. E ele egípcio, ele estava todo aparamentado. Ele traía uma espada em sua mão. E sabe que tinha Benaía, hijo de Joiada? Ele tinha um palo em sua mão, um troço de palo em sua mão. E Benaía, hijo de Joiada, mirou ao gigante egípcio com sua espada. E ele mirou seu palo. Mirou ao gigante, mirou o palo, mirou ao gigante, mirou o palo. E disse: se esse palo que tenho, esse com palo que ele vai dar a esse egípcio. Aleluia. E Benaía, hijo de Joiada, foi detrás dele gigante com palo. Ele matou o gigante, ele quitou a espada, ele cortou a cabeça do gigante com sua própria espada. Quando ele mesmo não tinha espada, todo que ele tinha era um pedaço de palo em sua mão. Sabe por quê? Porque Deus usa o que temos e não o que não temos. Porque valente não é ele que tem todos os recursos. A palavra valente é aquele que permanece. Isso que ele dizia. É aquele que permanece em sua função. É uma palavra militar. É aquele que não deshace as linhas. Esse é valente. Isaías, se tu não te das conta que a música terminou, eu te vou dar café depois do culto. Mira. Escute. Oh, Senhor. Irmão Carlos gusta. A palavra valiente, se você ler toda a história de los valientes, você vai encontrar, era menos. Todos lhe abandonaram, se quedou solo, mas não desistiram as linhas. Diga à pessoa que está ao seu lado: valiente não é ele que tem o recurso, não é ele que tem a capacidade, não é ele mais forte, não é ele mais poderoso, não é ele mais capaz, não é ele mais habiloso, é aquele que permanece. Ah, Senhor.
Ah, Senhor. Dá-nos graça para entender isso, Senhor. Dá-nos graça para entender isso, Senhor. Escute. Quero terminar. O primeiro que Deus faz é mostrar uma fotografia do sonho. Diga a pessoa que está ao seu lado: Deus mostra uma fotografia do sonho. Mas há um detalhe: em todo sonho sempre haverá adversários. Pablo disse: uma porta grande e eficaz se me foi aberta, pero há muitos adversários. O Senhor lhe mostrou a José uma fotografia de lo que ele tinha para ele. O detalhe é que José não sabe todavia como ligar, e terá a muitos adversários. Diga a pessoa que está ao seu lado: Deus dá uma fotografia, mas há muitos adversários. Eu tinha 14 anos de idade, estava recém-chegado à igreja. Um dia Deus me ha dado um sonho. O sonho era que eu estava em um barco. Como se chama estes barcos hechos só na madeira que se raspa sobre o olho? Não, não chega a ser uma lancha, é uma, decimos canoa, sabe? E eu estava remando entre as águas. Eram muitas águas. E então eu traía uma rede e eu lançava esta rede em las águas. E veniam muitos peces. E eu ponia todos estes peces adentro da canoa. Passou uma semana deste sonho. Em nossa igreja, em aquele tempo, as revistas da escola bíblica eram revistas, e a classe que ia ser ministrado era sobre missões. E a tapa, a portada da revista era um homem em uma canoa, lançando uma rede. Eu dije: pero esta é a foto de meu sonho. Em aquela mesma noite, vino um predicador invitado a predicar. E ele, predicador, disse: há alguém aqui que Deus vai sacar dessa igreja e vai levantar como um predicador em terras estrangeiras. Não vai estar em esta nação, Deus o vai levar a outra nação, porque Deus tem preparado uma outra nação para que vá levar minha palavra. E o homem agarrou na silla, como eu estou fazendo. Ojalá que me aguente. Estou preocupado. Será que aguenta? Aguenta. O homem se subiu sobre a silla. E isso assim. Nunca he orado tanto em minha vida. Já tinha 14 anos. Hoje tenho 25. Não, tenho 40.
Por que te estou contando isso? Porque outro dia, o Senhor me hizo recuerdo e me dijo: hijo, es para isso que te he llamado. Não te desvíes del propósito para o qual nasciste. Escute, um dia Deus te deu uma fotografia de tu sonho. O problema é que há muitos adversários. Então Pablo disse: há uma porta grande e eficaz. Aquele dia, o Senhor estava entregando as chaves da cidade de Corinto nas mãos de Pablo. Ali em Brasília, em tempos de carnaval, há uma costumbre que entregam as chaves da cidade ao rei Momo. Conhece? Escutaram? Sabe quem é o rei Momo, não é? Por lo general é um homem gordo, e eu sou delgado. Homem gordo de verdade. Não é? E lhe entrega. Eu sou um palitito. Isso é o que Deus me ha mostrado. Eu estou crendo. Há que creer, não é, Lenilson? Há que creer, sabe por quê? Um dia o Senhor me ha dado um sonho. E me disse, só escutava a voz. A voz dizia: hijo, vem. Que tens em tuas manos? E eu dizia: eu tenho uma Bíblia em minhas manos, en el sueño. E o Senhor me disse: lo que tu tienes são semillas. Esparce. Declara. Confiesa. Porque cada versículo aqui são promessas que devem ser confessadas e declaradas. Como semilhas, mas também como árvores que darão seu fruto. Escute algo. Deus te ha dado uma fotografia para o qual os te ha nascido. Ponta de pé. Porque hoje vamos a recuperar essas imagens. Escute como é Deus. Quando Deus disse algo, quando eu digo ponta de pé, não quer dizer que terminou. Não levante a carteira e pode acomodar sua Bíblia aí. Solamente escute, porque terminei na introdução. Quando Deus disse: isso vou fazer de ti, isso vou fazer contigo. La verdade, o que quer dizer é que Deus já isso. Porque é assim como Deus obra. Então, Ele vuelve ao princípio e empieza a trabalhar. Quando o Senhor lhe deu um sonho a José a seus 17 anos, ele viu o sol, a luna e as estrelas inclinados ante ele. Sabe o que isso quer dizer? É porque aquilo já era, já estava. Agora necessitava dar forma. Ele é o grande escultor, esculpidor. Sabe o que doele? Tudo que você necessita é ser obediente e fiel.
en el proceso. Eu sei os planos que tenho para ti. Planos de bem e não de mal. Obra que Deus começa, Ele é fiel e justo para terminá-la. Quantos podem levantar suas mãos ao Senhor? Eu quero declarar e quero profetizar sobre tua vida. Eu vou deixar de predicar, agora vou profetizar. Quantos querem? Pastor, mas são dias malos, dias terríveis. Apocalipse capítulo 7, não has leído? Antes que a bestia pusieram na marca, em Apocalipse 13, o Senhor havia posto sua marca em seus siervos, em Apocalipse capítulo 7. Quem pensou essa história de pôr marca foi Deus. É que algumas vezes nós outros caímos na trampa do diabo, sabe o que? Às vezes somos meio bestias. Não temos 666, temos 333. Temos só meio bestia. Para creer nas mentiras do diabo. Eu te quero dizer algo. O Senhor te ha selado. Os ángeles do Senhor estão passeando e ponendo o selo, dizendo: esse é meu, esse maligno não toca. Este eu tenho planos, tenho propósitos. Estes estão separados para minha obra. Este vai usar em esta terra. Este não dará fruto, não. Este dará muito fruto. Vou a tratar, vou a limpiar, vou a podar, porque dará muito fruto. Diga a pessoa que está ao seu lado: deixa que o Senhor te limpe, deixa que o Senhor te pode, deixa que o Senhor te trate, porque Ele tem planos grandes para ti, Ele tem pensamentos grandes para ti. Não é pouco, não é pequeno, é para muito fruto. Então, quer que a ser aí que derrar, que Ele te trate. Quantos querem ser tratados? Quero profetizar sobre a tua vida. Levanta tus manos. 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 Porque o Senhor está passando. O Senhor está passando aí em tua casa. Ele está passando por esse salão. O Senhor te está marcando. O Senhor te está dando na fotografia. Empresário, não desista de tua empresa. Não desista de tu negócio. Não desista de tua empresa, porque dará muito fruto, porque Ele te vai prosperar. Eu estou pensando nesses muchachos que passam por aqui, estudam medicina em esta nação, e eu estou pensando, onde Deus les levará, onde Deus les pondrá. Amigo, Deus vai usar essa carreira, Deus vai usar essa profissão. Amigo, não desista de tu curso de direito. Deus vai usar este conhecimento de direito para governar as nações, para trazer juízo de Deus sobre a terra, para ser justo, para trazer equidade. Deus dá, Senhor. Não desista de tus filhos. Sabe por quê? Porque esse é o fruto que Deus te ha dado para sacudir as nações. Lo que está passando esse processo. Não desista deste homem, não desista desse matrimônio. Luta. Deus está vendo o que vai ser dentro de pouco. Eu quero profetizar sobre tua vida, em nome de Jesus. O Senhor está apaixonado por lo que serás. O Senhor está apaixonado por lo que vês como serás. O Senhor está enamorado de lo que Ele vai ser de ti. Senhor, em nome de Jesus, eu declaro e profetizo sobre a vida de tua igreja, sobre tu pueblo, Senhor, que lo mejor está por venir, lo mejor está por venir, está por llegar. O sonho de José se vai a concretizar,
El sueño de David en la vida de sus valientes se va a cumplir, se va a dar. Señor, tú has soñado con un propósito para tu pueblo antes de la fundación del mundo. El Señor ha escrito un plan. El Señor ha soñado contigo. Yo declaro y yo profetizo: todos los planes y propósitos de Dios te van a alcanzar en esta tierra. Yo lo creo. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Solo esperé. ¿Entiendes eso? ¿Entiendes eso? El Señor te está preparando para volar. Amén. Señor, gracias. Gracias por lo que estás haciendo en nosotros y en lo que nos vas a transformar, Señor. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Señor, porque nos estás amoldando según a la imagen de Cristo, para una buena obra y para tus santos propósitos. En el nombre de Jesús. Amén. Podemos aplaudir al Señor, Él es digno. Amén. Vamos aplaudir mais forte ao Senhor, Ele é digno. Amém. Mais forte, vamos aplaudir a Ele. Ele te está preparando para uma grande obra. Aleluia. Graças, Senhor. Você sabe, não? Ele que preparou o pastel, ele que fritou o pastel, ele que ofrendou para o pastel. Amigo, está dando microfonia, hay que estar atento. Bájalo um pouquinho meu micrófono. Sim, está muito forte aqui. Mira, você sabe qual é a visão, o propósito, não vê? Ele que preparou o pastel, qual é a visão? É que não há nenhum aí, pois, não vê? Então, bendiga aí a obra, já hemos ofrendado, hemos dado nosso dízimo. Pero vaya lá, leve um pastelito. Quanto é, Denise? Jair? Aí, 7, Jair, já está aí, não? 7 bolivianos com refresco. Não quero ver nenhum pastel e nenhum refresco allá. Amém? Por favor. ¿Se acuerda? Vamos allá. Vamos a bendecir la casa do Senhor. Graças por aqueles que estão colaborando com o teclado. Há um grupo que mensalmente está dando uma ofrendita de 100, 110 bolivianos para o teclado. Muitas graças. Este mês de novembro compramos o teclado. Este mês, hasta fim de mês, compramos o teclado. Amém? Graças por el coração, por os apoios. Senhor les bendiga. Tenha uma semana bendecida. Não vá a casa, vá ao pastel e bendiga a obra. Deus te bendiga. A graça de Jesus seja com todos nós outros. Amém? Amém? Podemos aplaudir mais forte todavia? Deus te bendiga. Amém?